Vai. Buenos dias, amigos. Olha, gente, querida da nossa turma, querida e amada, sem ironia. A gente estava tentando fazer um trabalho legal, só que deixou um pouco pra cima da hora, mas a gente leu o livro, a gente leu o mesmo livro, é um livro muito legal que a gente vai tentar passar pra vocês da maneira mais natural possível. Porque a gente tentou fazer de tudo, a gente tentou fazer caixões de papelão para representar o braço morto, a gente tentou fazer várias coisas, teatro, desenhos. Eu tentei me afogar na banheira, mas aí tudo bem que eu não sei nadar, né? Mas eu não consegui me afogar, não dessa vez. E a gente pensou em desistir também e deixar ficar sem nota, porque isso não vai fazer a gente passar no PAS, na verdade. Até que surgiu uma brilhante ideia, que é como passar isso sempre, naturalmente. Como sempre, imposta por mim. E passar isso naturalmente. Então, gente, é o seguinte, a gente vai contar um pouco da história do livro. Eu vou ler pra vocês a capa do livro. Ele é um livro muito bonito e grosso. Histórico importante. E aí eu vou ler a dedicatória de Hermano Valeu, o primeiro parágrafo, que é pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que é o livro. A dedicatória, então, é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. A Vanessa, ela gosta muito dessa dedicatória. Aí vai, lê aqui o primeiro parágrafo. Capítulo 1, óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi o berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Como vocês podem ver, ele tem a noção de que ele é um grande escritor, de que ele é um grande artista, porque até então ninguém ousou escrever um livro contado por um defunto, e ainda mais comparando com uma grande obra antiga, já de discípulo de Jesus. Eu, Galvão. Enfim, basicamente o livro se resume assim, o tempo psicológico do livro, ele é muito interessante, que ele começa a contar a sua morte. Essa é a parte da Isabel. Ele começa, não, depois ela vai explicar. Ele começa a contar a sua morte, que é onde o Brás Cubas, ele morreu, morre, né? Se ele contar morre, a morte é porque ele morreu. Claro, aí ele tá no caixão e tá uma senhora, é a Virgília. E a sua família, óbvio. E a sua família. Não, família, irmã e o cunhado é a família. A Virgília, ele amou ela, só que ele não, no começo ele omite a identidade dela, ele não fala quem é ela, obviamente, ele omite, né? E ele diz que vai contar mais à frente, por isso ele fala: leitor, não seja apressado, mas na frente eu vou te contar quem é a Virgília. E aí depois ele já vai pro seu nascimento, que é o seguinte: ele nasce e desde pequeno seu pai, ele sempre mimou muito ele, a sua mãe também, mas não tanto quanto o seu pai. Seu pai colocava seus gostos sempre em primeiro lugar, por mais que ele fosse bagunceiro e tal. Todo. Ué, mas é esse mesmo Mas as objetivo. pessoas vão explicar a história. Ué, então o que a gente vai fazer pro trabalho? Continua. Então, aí o pai dele, ele pegou, a primeira garota que ele amou foi a Marcela, e a Marcela, na verdade, a Marcela, ela era uma prostituta. Tem que ser breve, tem que ser a Marcela, ela era uma prostituta e que amou ele por 15 meses e 11 contos de réis. Ele gastou mundos e fundos com a Marcela, jogou boa parte da sua herança no lixo, tudo bem que ele tinha uma herança enorme. Então seu pai o obrigou a ir para a Europa, para se transformar em um doutor Brás Cubas. Chegando lá, ele levou a faculdade na brincadeira, como tudo que ele levara em toda a tua vida. Então, eis que um dia, ele nas margens do rio... Não, nas margens... Qual é o nome daqueles laguinhos de Veneza? Sei lá, naquelas gôndolas lá de Veneza, ele recebe a notícia que sua mãe estava com cancro no pulmão. E era um câncer, né? E ele voltou, porque o câncer já estava corroendo todo o pulmão da mãe dele. Ele voltou e um dia após dele ter chegado ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ele vai pra lá. A mãe dele morreu. E tá, aí a partir daí ele foi pra uma casinha no campo. Eu quero uma casa no campo. A música da Elis, né? Tá. Tem dela, mas tá. Canta várias Não, lógico, mas eu falo quem compôs. Não faz diferença, tá? Eu não conheço,
Tá, aí Elis Regina, não, aí ele tava na casa do campo dele lá, e eis que um dia o seu pai surge e diz, filho, você vai ter que se casar ou então entrar pra política, os dois de preferência. E a sua pretendente Isso foi que seu um pai ultimato. A pretendente que ele queria era uma menina bela e robusta chamada Virgília. E ele queria ela justamente porque ela era filha do doutor Dutra, né? Que era o importante oficial da época. E assim se tornaria ministro. Deixa eu falar uma coisa rapidão. O Brasil estava na sua primeira república na época, a escravidão ainda existia e a gente está estudando isso em história. Damião. Não, Damião era o Lobo Neves. Era o Damião Lobo Neves, era o Prudêncio. Prudêncio, não. Porque tá, mas onde a gente tá? Característica realista. Onde a gente tá, velho? Ele foi pra casa do campo. Tá, ele foi pra casa do campo. Ai, meu Deus. Ele foi pra casa do campo, aí chegando lá o pai deu o ultimato, mas lá ele conhece tinha uma antiga amiga da família que tinha uma filha que era muito bonita, que se chamava Eugênia, mas ela tinha um problema, ela era coxa. Ele se apaixonou por Eugênia, não digo que se apaixonou, se encantou, teve um breve encanto passageiro por ela, se é breve é passageiro, né? Mas aí ele foi e deixou ela pra trás. Mas no momento que ele deixa ela pra trás, Virgília já não estava mais aguentando Brás Cubas. Não, vou conseguir um homem rico que me transforme em baronesa. Eis que surge Lobo Neves, Damião Lobo Neves. Um cara muito importante na época, com a família que tinha dinheiro, que iria transformar Virgília numa baronesa. E isso encantou ela, então ela foi e deu um pé na bunda do Brás Cubas. Ela deu um pé na bunda do Brás Cubas, o Brás Cubas ficou muito triste com isso. Começou a viver essa vida decadente, sem fazer nada. Ele sempre teve boas ideias, assim como a gente tem. A gente sempre tem boas ideias, mas não consegue transpor isso pra ninguém. Decadentes. A gente não consegue passar isso pra ninguém, assim como ele. Ele viveu a sua vida toda, durante 59 anos, se eu não me engano. 54 anos, e ele vivia da herança do seu pai, porque na verdade ele não teve sucesso. Não, mas a gente ainda não chegou que o pai dele morreu. Aí tá, o pai dele ficou tão triste, tão infeliz que o filho não entrava pra política, era um incompetente, vagabundo, safado, que só levava o nome Brás Cubas à ruína. Então o que ele fez? Morreu. O pai dele morreu, então houve a briga com a irmã dele, Sabine, com o cunhado Contrim, porque tinham várias pratarias da Índia e tal. Ele era um homem muito rico. Então eles brigaram. Ele ficou brigado da família, ele ficou isolado no mundo. Mas ele estava tendo um caso com Virgília. Virgília estava tendo um caso extraconjugal. Virgília já tinha um filhinho dela pequeno. Nhonho. Não é o do Chaves. É nhonho, não é o do Chaves, mas tem um acento no nhon. Então não, mas é no final do nhonho. Ah, então é nhonho no caso. É muito difícil essas palavras. Enfim. E ele alugou uma casa num bairro popular. Porque Virgília, ela na verdade ela deu um pé na bunda dele, mas quando eles se reencontraram num baile, ela começou a gostar dele, então ela vivia um caso à parte com ele. E no caso ele era amante da Virgília. E tinha uma mulher que a cobertava, era a Dona Plácida, que ela é filha inclusive de um padre, o fruto de pecado de um padre com uma senhora. Não precisava dizer. Por isso aí a Dona Plácida ficava cobertando o namoro dos dois. E o Lobo Neves, ele vivia assim, desconfiado, mas enfim... Enfim, ele não descobria porque ele era um chifrudo. Um chifrudo. Aí aconteceu o quê? Ele encontrou... Não, Quincas Borba não. Quincas Borba era um amigo de infância dele. Ele era um cara muito expansivo e tudo. Mas ele acabou na ruína, se transformou em um mendigo. Eis que um dia o Brás Cubas chega lá, todo pomposo, rico, na maior estirpe, assim, Cleison da época. E... ele vai e vê o amigo dele, Quincas Borba, lá na ruína. E ele pergunta, por que disso, que não sei o que? Ele fala, a vida me levou até aqui, mano, o que eu posso fazer? Mano. Então, aí, depois disso... Ele rouba o relógio. Ele roubou